Graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai, boa noite, boa tarde ou bom dia. Meu nome é Júlio Ronque, estou pastor aqui na Igreja Metodista Livre de Rio Preto. Para mim é uma honra, uma alegria poder chegar aí à tua casa, ao teu trabalho, à tua viagem, aonde você estiver agora nesse momento. O tema da mensagem, para falar no seu coração, mensagem de Deus para o nosso coração, irmãos. Da dúvida ao encontro de fé. Hoje nós vamos falar de Tomé. Tua fé, como que ela anda, meu querido e minha querida? Como que anda a nossa fé? É uma reflexão, né? Toda a mensagem aqui na igreja para nós é sempre uma reflexão. A fé que nasce ao ver o Cristo ressuscitado é um subtema. Da dúvida ao encontro. Uma fé que nasce ao ver o Cristo ressuscitado. E enquanto você vai procurando João 11, eu vou deixar aquele meu jabá, né, a nossa propaganda. Aqui embaixo sai o nosso site www.metodistalivre.org. Só sai no YouTube, tá bom? No ao vivo no Facebook não vai sair. E depois você pode entrar na nossa plataforma, no nosso site, tem muitas informações, tem a história da igreja, o que a igreja acredita, o que nós somos, de onde viemos e para onde vamos, né? Tem tudo no nosso site, tem informações, tem muita coisa. Tem cultos antigos, eu não tenho atualizado, eu não tenho tido tempo, mas tem ali acho que mais de 400 e poucos cultos que você vai ter lá no nosso site. E também ao lado aqui vai sair o nosso QR Code para você encontrar um GPS, você vai mostrar a câmera do celular na tua TV, e você vai abrir o Google Mapa ou o Waze e vai chegar aqui na igreja. Rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista, todos os domingos, 19 horas, horário de Brasília. Você é o nosso convidado e convidada especiais, tá bom? Vai sair aqui no QR Code. E depois, Deus abençoe, Econômico. E depois vai sair também, aqui no QR Code ao lado, o nosso Pix, se você quiser ajudar, de repente, durante a mensagem aí no YouTube, Deus tocar teu coração, Metodista Livre. Você tem toda a liberdade, tá? Não é obrigado a nada, mas se você sentir no coração e quiser ajudar, vai ter também aqui do lado o QR Code para você fazer um Pix, que é igreja@metodistalivre.org. E também vai ser aqui do lado as nossas páginas, né? Então nós estamos no Instagram, no YouTube, no Facebook, @Imel Rio Preto, sai aqui também na lateral. Já aproveita, se inscreva nas nossas redes sociais, nas plataformas, segue no nosso canal no YouTube, toda semana tem uma mensagem, tem louvores, tem muita coisa para edificar lá no nosso canal no YouTube. Domingo seguinte à Páscoa, né? Domingo passado nós celebramos a Páscoa, até tivemos aqui pela manhã o nosso culto bem cedinho, e falamos sobre a ressurreição, o seu significado que é tão profundo para a fé cristã. E enquanto que na Páscoa nós gritávamos Cristo vive, neste domingo nós somos confrontados com uma pergunta essencial. Essa ressurreição, ela se tornou experiência viva no nosso coração? Tem muita diferença, irmãos, entre o que a gente fala e entre aquilo que a gente realmente experimenta, o que a gente passa. Tem muita diferença. E o Evangelho nos conduz a uma figura do apóstolo Tomé. Não apenas para condená-lo. A ideia dessa mensagem de hoje não é para isso. Pelo contrário. Mas para que Tomé revele para nós o caminho de uma fé verdadeira. Enquanto muitas vezes temos tido uma fé hipócrita, Tomé nos ensina a ter uma fé sincera. Eu tenho o costume sempre de dividir, Padre Senhor Econômico, o sermão em 3 partes, né? Eu divido sempre a mensagem em 3 partes. Por que 3 partes, Júlio? Eu gosto de 3 partes, eu acho que é mais fácil do entendimento, é mais rápido, a mensagem não fica tão demorada. E 3 partes, depois durante a semana, até mandei aí no grupo do WhatsApp, para você poder refletir durante a semana. Fica até esse texto de João capítulo 20 inteiro, para você fazer uma leitura devocional durante a semana na sua casa, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu quero dizer nessa noite: Jesus que vem ao encontro daquele que duvida. Pergunta para quem está do lado assim, olha, você está com dúvida? E aí? Está com dúvida? Você de casa, meu querido e minha querida. Eu estou assistindo por assistir, mas eu não acredito muito, não tem muito esse negócio aí, não. Você está com dúvida? E aí? Sabe, irmãos,
Olha, vamos ver o texto aqui, João 20. Vocês acharam, hein? João, capítulo 20, verso 19. Na nova tradução, tá? Que é a tradução que a gente adota aqui no domingo, a NTLH, que a NTLH é mais fácil o entendimento, tá bom? Mas se ficar um pouquinho diferente da tua, não fica triste, o importante é o sentido é o mesmo, tá? Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, de tardezinha, os discípulos estavam reunidos, marca aí na tua Bíblia, de portas trancadas, porque tinham medo das autoridades judaicas. E então Jesus chegou, ficou no meio deles, marca aí, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E em seguida mostrou as mãos e o lado, e então os discípulos ficaram muito alegres quando viram o Senhor. Vamos parar por aí, não fecha a Bíblia não, você que está com a Bíblia de papel, mantém ela aí que a gente vai continuar depois a leitura. Esse texto ele descreve para nós, irmãos, um ambiente de medo, de insegurança, um ambiente de incerteza, portas trancadas. Elas não estavam apenas fisicamente trancadas, as portas daquele imóvel, mas também estavam simbolicamente o coração daqueles homens e mulheres. E aí algo extraordinário acontece naquele dia de tardezinha. Jesus aparece em meio a eles, ou no meio deles. A expressão é interessante, né? Que João ele usa bem essa palavra, e ficou no meio, traduz justamente essa ideia de, essa presença central de Cristo entre todos que estavam ali. Cristo não era um mero visitante, mas ele era o centro da sua comunidade, do seu povo. E diz a palavra aqui, João fala aqui sobre paz. Ele diz, paz seja convosco. Mas o shalom que Jesus usa aqui no hebraico, não significa apenas a ausência de conflito, mas a plenitude da restauração e da reconciliação total com Deus. Shalom Adonai. E a alegria dos discípulos ao ver Jesus aponta para o verbo grego chamado horaho, que significa justamente reconhecer. Os discípulos reconheceram, os discípulos, eles perceberam, eles experimentaram aquela presença. Ou seja, nesse momento, eles não apenas viram Jesus, mas eles compreenderam que Ele era Jesus. Olha que interessante. Cristo foi ao encontro daqueles corações contritos. Eu sempre falo muito disso, eu sempre gosto de tentar trazer a exegese, né? O que é exegese? O estudo do texto, aprofundamento daquele momento, né? Daquela cultura, para nós entendermos. Irmãos, você já parou para pensar, o líder deles, que durante 3 anos e meio, comia, andava, dormia, bebia, pregava, cantava, orava junto com eles, de repente foi morto e brutalmente, né? Eu sempre falo, né? Que a crucificação de Cristo, ela foi uma execução. Você já imaginou como que não estava a fé daquelas pessoas? Como que você acha que estaria? Totalmente abalada. Pô, todas aquelas promessas que ele falava para a gente, ele morreu, galera. Pô, se ele morreu, e nós então, nós somos o que aqui? Eu imagino que o coração de todos aqueles homens e mulheres, provavelmente aqui eles estavam na casa de Maria, mãe de São Marcos, eu acredito, não sei. Mas eu fico imaginando que todos que estavam ali naquela residência estavam impactados com o pranto, com o luto e principalmente, mais que o luto, com uma palavra que eu posso dizer, não é nem decepcionados, mas desamparados. O mestre havia morrido. Aquele que tinha feito milagre, gente, foi muitos os milagres. A Bíblia não narra todos os milagres. A Bíblia não conta todos. Teve coisa que provavelmente não está escrito na Bíblia, que nós não sabemos. Só aqueles homens e mulheres que andavam todos os dias com Jesus, tinham visto maravilhas, sinais e maravilhas. E agora eles estavam desolados, porque o seu líder, o papel principal, a sua liderança,
tinha sido executada. E de uma maneira brutal, terrível. Olha que interessante, né? Cristo ressuscitado não espera que o homem, que o ser humano resolva sozinho as suas dúvidas. Talvez você fique aí preocupado, né? Achando que, poxa, Jesus não vai te deixar só em meio às dúvidas. Mas aqui nós podemos ver que Cristo se revelou em meio aos seus discípulos. Cristo se revelou em meio ao medo para dar forças aos seus discípulos, dizendo: não tema. Sabe, irmãos, tem um comentário aqui de um teólogo estadunidense chamado Thomas Clark Olden. Eu falei até do ano passado do Olden, né? O Olden foi um dos mais importantes teólogos metodistas do século XX, foi professor da Drill University, e a teologia dele é uma teologia cristã clássica, de tradição patrística. Ele é um cara muito respeitado. Ele nasceu em 1931, faleceu recente, agora 2016, nós perdemos este grande teólogo. E ele diz assim, olha uma frase do Thomas: o Senhor ressuscitado é conhecido onde está presente, não aonde é apenas lembrado. Ele se faz presente. Olha que interessante, enquanto nós louvávamos, eu sentia algo diferente, irmãos. Eu senti algo diferente neste lugar. Que quando estamos sensíveis à presença dele, irmãos, nós conseguimos perceber os problemas desta terra, as tribulações, as dificuldades. São tantas coisas que começam a ocupar os espaços dentro de nós e a gente perde a nossa sensibilidade espiritual. O Senhor ressuscitado é conhecido onde está presente, não onde é apenas lembrado. Não basta lembrarmos de Jesus. Não basta apenas fazermos a Santa Ceia, termos a Eucaristia. Não basta a gente apenas fazer em memória dele. É preciso que ele esteja presente. Tem muita diferença. Então, primeiro ponto, marca aí no seu coração, meu querido e minha querida. Já estou encerrando, é rápido. Primeiro ponto, quando estamos com dúvida, Cristo se apresenta a nós. Ele vem trazer a solução para nós. Ele vem trazer para nós o conforto. Peça para Ele nessa noite, a gente possa aprender a falar, a expressar o nosso coração para Ele. Segundo ponto que eu quero falar para você nessa noite. Vamos continuar o texto, João 20, agora no verso 27. Capítulo 20, no mesmo capítulo, no verso 27. Segundo ponto, que a dúvida, ela não é o fim, irmãos. Acabou minha fé. Eu não acredito que Jesus fez isso. Eu não acredito que Jesus ressuscitou. Eu não acredito que Jesus fez esses milagres. Eu não acredito que Jesus é capaz de mudar minha vida. Irmãos, aprenda uma coisa. A dúvida, ela não é o fim, mas a dúvida, sabe o que ela é? Tomé nos ensina aqui, por isso que eu digo, Tomé é uma lição importantíssima para nós. Tomé nos ensina que a dúvida que é o caminho para nós aprofundarmos a nossa fé. Por isso que é preciso sinceridade diante de Deus, para Ele poder preencher todas as nossas lacunas. Vamos lá, João 20, 27, na nova tradução, na linguagem de hoje, na nova tradução, vamos lá. Depois disse a Tomé, olha lá, Jesus já depois se apresentou lá e agora ele falando para Tomé: ponha o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão e toque no meu lado, onde estava, né, a lança perfurada, e pare de duvidar e creia. Aleluia. Depois você vai ler na sua casa o texto, tá? João 20, faz esse exercício espiritual. Pega esse capítulo e lê essa semana na tua casa, que vai tirar todas as suas dúvidas dele. Por quê? Porque na primeira aparição, Tomé não estava entre os 12. E quando Tomé voltou àquele local, todo mundo impressionado. Tomé, você perdeu. O mestre apareceu aqui, Tomé. Aí Tomé falou, hã? Não, vocês estão de brincadeira, né? Eu acabei de ver ele crucificado. Eu acabei de ver ele ser embalsamado.
Eu acabei de ver Marta, Maria, Madalena. Eu acabei de ver Nicodemos comprando a mirra. José de Arimateia preparando tudo, a papelada no São João Batista. Eu vi tudo isso, eu vi Jesus ser colocado dentro daquele buraco, a pedra lacrada, e agora vocês estão falando que ele apareceu aqui? Eu só acredito se eu ver e se eu tocar nos buracos da mão dele. Tomé, ele foi sincero, ele foi honesto em não aceitar, como eu posso dizer, em rejeitar uma fé superficial. E olha que interessante, talvez muitos de nós hoje, o que a gente ia tratar Tomé? Um descrente, um desviado. A igreja, a primeira coisa que a igreja fazia é o quê? Acusar. Gente, pior que o capeta para acusar é o povo de Deus. Eu estou te falando, duro que eles fazem esse corte aí depois, né? Aí o irmãozinho iluminado faz o corte, olha lá, o pastor Júlio falou que o pior que julgar o capeta é o povo de Deus. Por que é, irmãos? Eu sou crente há muitos anos. Eu sei o que é ser julgado. E eu sei o que é julgar também, viu? É aí que está o problema. Se Tomé estivesse entre nós aqui hoje, sabe o que a gente ia fazer? Não fica na igreja não, irmão. Se você não acredita, não precisa vir, não. Você está perdendo teu tempo aqui. Por que você veio? Você não acredita? Iríamos ou não iríamos fazer isso hoje, se fosse Tomé aqui conosco? Opa, eu ia ser o primeiro, né? Sabe, irmãos, o que eu vejo em Jesus, olha que detalhe impressionante que é do amor que Jesus tem por cada um de nós. Jesus deu chance para que Tomé pudesse tocá-lo, vê-lo, experimentá-lo e sanar sua dúvida de fé. Cristo não rejeita a descrença de Tomé, pelo contrário, ele convida a Tomé a tocar as suas feridas. Ele diz: olha aqui, Tomé, sou eu. Põe o seu dedo aqui na minha ferida. A expressão no grego, pare de duvidar, quando Jesus fala isso para Tomé, é gino apistos. Gino apistos. Pistis vem de fé, do grego. Apistis, gino apistos significa não continue sendo incrédulo. Deus diz para nós essa noite, todos os dias, deixe de ser incrédulo. Acredite no que eu posso fazer, aleluia. Eu sou o Deus dos sinais e os milagres e de maravilhas. Ainda essa semana eu falava uma coisa para a Suzy, a gente vinha no carro conversando, um negócio interessante. Eu falei assim, lógico, né, irmãos, cuidar da saúde é importante, tá? Por favor, que isso não seja uma desculpa para nós não cuidarmos da nossa saúde, né? Mas eu dizia uma coisa, falava, Suzy, como as pessoas, elas têm medo da questão da morte, né? Irmãos, para nós que somos cristãos, Paulo falava o que para nós? Que morrer em Cristo é lucro, né? Não é que nós desejemos isso, nós não queremos isso. Mas nós não podemos ter medo, irmãos, de nada. Sabe por quê? Porque é o seguinte, quando chegar a minha vez, pode ser o melhor médico, o melhor remédio, a melhor cirurgia. Se for a minha vez, eu vou. E como ao mesmo tempo, se não for a minha vez, pode ser a pior coisa do mundo, meu querido, não chegou a hora. É Deus quem já tem o dia e a hora marcada para cada um de nós, você pode ter certeza. Viva a vida intensamente, com amor, com fé, com disciplina, com gratidão. É isso que Deus espera de nós, irmãos. Gino apistos, não continue sendo incrédulo. Confie. A dúvida de Tomé, ela era sincera. E assim foi um caminho de fé para Tomé solidificar a base dele. Cristo não destrói aquilo que está fraco. Pelo contrário, ele transforma a dúvida em convicção. Ele podia muito bem não ter voltado lá. Não vou dar chance para Tomé, não. Tomé não estava lá. Ele saiu para ir na padaria, problema dele. Não é assim? Tomé foi à feira, perdeu uma cadeira. Não, Tomé, não é problema meu. Ele não me viu, não tem nada a ver com isso. Não, meus irmãos.
Cristo retorna depois naquele local. Se você ler a narrativa em João 20. E quando ele se apresenta para Tomé, Tomé é transformado naquele momento, que Cristo faz uma frase, né? Bem-aventurado sois vós, né? Somos nós que não vimos e cremos. Tomé, bem-aventurado Tomé, aquele que não viu e crê, Tomé. Irmãos, tem um teólogo aqui, também norte-americano, ele ainda está vivo. Aquele dia eu não sabia, mas ele ainda está vivo. O Ben Whiteron. É um nome difícil aqui para falar, terceiro. E ele é professor lá em Asbury, né? Ele foi professor. E tem uma exegese bíblica, um estudo, um tratado de exegese bíblica maravilhoso. E ele diz assim para nós, olha que bonito. A fé não é a ausência de dúvida, mas a confiança em meio a ela. Bonito isso, hein? Vocês conseguem compreender? O teólogo está abrindo o coração dele para Deus, né? Ele está reconhecendo que tem momentos na vida da gente que tem dúvidas. Que tem momento na vida da gente que nós estamos passando por tribulações, por maremotos, por situações difíceis. O teólogo não está eximindo nada disso, mas ele está dizendo uma coisa, que mesmo em meio a tudo isso, ele ainda tem confiança no Senhor. Aleluia. Sabe, irmãos, segundo ponto então, Cristo, o primeiro, ele vai ao nosso encontro, ele vai ao encontro daquele que está com a dúvida, ele vai ao encontro daquela pessoa que está ali, sofrendo com a dúvida. O segundo ponto, a dúvida ela é o caminho para fortalecermos a nossa fé. Então não fica preocupado não. Nossa, mas por que eu tenho essa dúvida? Por que eu não consigo acreditar? Porque você ainda está numa jornada, meu querido e minha querida. A fé não o evangelho não é da noite para o dia. Não, o evangelho é dia a dia. Dia a dia. É o evangelho. O que Paulo fala? O que Paulo nos ensina? Paulo ele não fala para nós sobre a carreira da fé? É isso, irmãos. A pessoa tem que saber que a fé ela vai ser vivida até o final da nossa vida. Não é uma coisa que a gente alcança, conquista e acabou. Não. Se você não alimentar a sua fé, em poucos anos você esquece Deus. Esquece. Ah, não, de Deus eu nunca esqueço. Mas a devoção não é a mesma. Você pode ver, quando a gente está passando por um problema na vida da gente, a nossa devoção não fica mais forte. A gente ora mais, a gente lê mais a Bíblia, a gente busca mais Deus. E amém, irmãos, não estou criticando, isso é natural. Só que não se esqueça que quando tudo for bem, continue também adorando e buscando a Deus. Isso é importante. Último ponto para a gente encerrar. Terceiro. Quando reconhecermos de fato quem é Jesus. Pergunta para quem está do lado assim. O que você pensa de Jesus? O que você enxerga em Jesus, meu querido e minha querida? Você é de casa. O que é Jesus para você? O que é Jesus para nós? Tomé dá a resposta, irmãos, e foi uma das respostas mais maravilhosas do Novo Testamento, do meu ponto de vista pessoal. Não é pastoral, não, pessoal. Vamos lá, capítulo 20, voa para o 28, verso 28. Vocês têm, é que a gente não tem dimensão. Por isso que eu falo, a Bíblia ela é difícil, porque a gente não entende a cultura que ela foi escrita, a gente não entende, primeiro que já a língua que foi escrita para nós é difícil, né? Porque estamos milhares de anos longe dessa língua, que inclusive nem mesmo os gregos lá na Grécia hoje usam isso, porque é um grego koiné, um grego antigo. Então nós já estamos distante da língua, estamos distante da cultura, estamos distante daquela região. Por isso que eu falo que a exegese é isso, é trazer a gente para perto do texto. A gente olha esse texto de João 20, 28, mas para nós não faz diferença. Mas eu vou explicar, eu vou tentar explicar para vocês, para a gente conseguir começar a conceber. Vamos ler? João 20, 28. É pequenininho, mas irmãos, ele revela a totalidade da Bíblia Sagrada. Tomé revelou. E então Tomé respondeu:
meu Senhor e meu Deus. Para a gente nos dias de hoje, nada. Meu Senhor e meu Deus. Não é? Porque nós estamos, irmãos, num outro momento, estamos em outra época, estamos em outro local, em outra cultura, inseridos em outro contexto. Para nós, simplesmente, Tomé falou, meu Senhor e meu Deus. Mas, irmão, essa, meu querido e minha querida, é a maior declaração cristológica do Evangelho de João. Eu vou ensinar por quê. Primeiro, quando Tomé usa a palavra Senhor, no grego, o original no grego é Kurios, ou Kyrios, certo? Kyrios. Quando Tomé usa a palavra meu Deus, porque olha interessante, ele usa Senhor, meu Senhor e meu Deus. Ele não podia ter dito só meu Deus, né? Ou só meu Senhor. Olha como é interessante a teologia, por isso que é importante a gente se aprofundar no texto, a gente estudar. Não é só ler o texto, a gente tem que estudar o texto. Quando ele diz Senhor, ele usa a palavra Kyrios. Quando ele diz Deus, no grego é usada a palavra Theos. Até aí tudo bem. Só que a gente tem que entender que Tomé, ele não apenas ele acredita em Jesus, que Jesus vivia, que Jesus estava vivo, mas neste momento Tomé reconhece quem era Jesus. Não só tirou a dúvida dele de que se Jesus estava vivo, como ainda acrescentou como eu posso dizer, né? Um conhecimento, um plus, algo a mais, de que não apenas estava vivo, mas de que ele era realmente Senhor e Deus. Mas por que ele usa meu Senhor e por que ele usa meu Deus? Vamos entender. Kyrios era usado no contexto dos romanos. Vamos voltar um pouco, lembra? Todo domingo eu tenho falado um pouco disso, que nos tempos de Jesus, a Palestina, ela sofria uma opressão militar. É um pouco parecido com o que nós estamos tendo a guerra agora no Irã. Uma nação estava subjugando os judeus, os hebreus, e naquele momento era o Império Romano, que já há muitos anos antes de Cristo já estava ali naquela região da Judéia, da Pérea, e ali já tinha os governadores que cuidavam daquela região, os tétrades, né, que eles que eram os enviados romanos que dominavam e cuidavam tanto dos impostos, cuidavam da administração, cuidavam dos funcionários públicos, cuidavam de toda a vida ali administrativa e organizacional da Palestina naquele momento de Jesus. E naquele tempo, existia uma coisa chamada de culto ao imperador. Esse culto ao imperador não foi usado apenas um momento na história romana. Era comum os romanos terem esse culto à figura, à pessoa do imperador, como se ele tivesse algo de divindade sobre ele. Para os romanos. Por isso que, para os romanos, eles chamavam César, ou César, no grego, né, pelos palestinos, de Kyrios, que era o Senhor máximo, como eu posso dizer, era a mais alta patente governante que havia naquele momento para os palestinos, para os judeus. E quando Tomé chama Jesus de Kyrios, Tomé está fazendo, como eu posso dizer, ele está fazendo uma declaração totalmente radical, quebrando todos os paradigmas. Agora é Tomé que quebra os paradigmas, né, da época. Tomé está quebrando todos os paradigmas da época dele, porque ele está dizendo que Jesus é o rei que está acima do rei, do imperador de Roma. É muito forte isso. Isso é uma declaração muito forte. Porque não é só uma declaração de fé, mas era uma declaração também política. Política, eu não estou falando de política que a gente vê hoje não, mas para aquele momento, para aquele instante, para os judeus que estavam esperando o Messias. Lembra que eu sempre disse que na figura dos hebreus, os judeus, eles tinham no passado a convicção deles de que o Messias seria uma figura militar e política que viria tirá-los de toda a opressão
que eles sofriam. Então, para eles, a figura de Jesus, ou do Messias, né, tinha que ser de um líder militar, de um líder poderoso, de um líder que viria a restaurar. E quando Tomé está fazendo essa afirmação, meu Senhor, né, o Kyrios, ou Curios, Tomé está publicamente reconhecendo que Cristo estava acima do poderio do imperador, de que a autoridade de Cristo estava acima do próprio Império Romano. Era muito forte essa declaração. Por isso que é uma das declarações mais impactantes do livro de João. É essa de Tomé. Você viu? Aquele que era o da dúvida. Tomé Dídimo. O apóstolo da dúvida torna-se o teólogo que traz para nós uma revelação sensacional de que Jesus... É que a gente não viveu, né, sobre o domínio do Império Romano. A gente não tem essa concepção de como era forte falar isso, né? A gente não vai compreender isso. A gente pode estudar o que a gente quiser, mas a gente não vai sentir isso na pele, entendeu? É diferente. Aquele povo viveu isso na pele. Viveram essa opressão do imperador, do império, dos seus governantes, dos seus exércitos. E eles sabiam da força e do poder que havia nessa declaração de Tomé, quando Tomé diz, Kyrios, meu verdadeiro rei. Aleluia! Então Cristo não era apenas um Deus dos hebreus, mas Ele era também o Senhor e a autoridade sobre todo aquele lugar. Essa é a convicção teológica que Tomé passa para nós. A fé cristã, irmãos, não é apenas acreditar em milagres, mas é nós nos rendermos ao senhorio de Cristo. Aleluia, eu já estou acabando. Nós vamos ler o último teólogo aqui, que é uma teóloga metodista, wesleyana. E eu já citei a Mildred, acho que no domingo passado, né? Mildred Banks Winkup. Ela é recente, faleceu agora, 97. 97. Para eu que sou de 80 é recente, né? Ela nasceu em 1905, faleceu em 97, ela é estadunidense. E essa teóloga metodista, wesleyana, de tradição wesleyana, ela tem uma contribuição muito grande na doutrina do relacionamento com Deus, e ela diz assim para nós, olha que bonito, Mildred Banks, a fé é relacional, fé não é apenas intelectual. Por isso que eu falo, quando a gente estuda os teólogos, né, a gente começa a ver, abrir as dimensões da nossa vida espiritual. Muita gente acha que a fé, ela está apenas no intelecto. Muitas pessoas equivocadamente acreditam que fé é algo apenas que está na nossa cognição, só no nosso pensamento. Mas, irmãos, ser cristão, ser evangélico, não é apenas algo intelectual, mas, no meu ponto de vista, é algo muito mais relacional. É algo como nós nos relacionamos com esse Cristo, como nos relacionamos com esse evangelho, como nos relacionamos entre irmãos, como nos relacionamos com o Pai, como nos relacionamos com sociedade. Para mim, fé está muito mais ligada a isso, do que apenas algo que crer, acreditar, intelectualizar. É muito bonito tudo isso, mas não é só isso que leva a gente para o céu. Sabe, irmãos, quando nós entendermos que a fé é dia a dia, é o que eu tenho falado já há vários meses, eu tenho batido nessa tecla, sobre a jornada cristã. Fé não é simplesmente a gente dizer que amamos Deus, é todos os dias a gente provar que amamos Ele. Sabe, é um negócio tremendo, que só o dia a dia, só o cotidiano, a gente vai conseguir entender isso. Então, não se esqueça desses 3 pontos. Primeiro, Jesus vai ao encontro daquela pessoa que está com dúvida. Então, se você de casa, se você daqui, se nós estivermos com dúvida, Jesus vai ao nosso encontro. Segundo ponto, Jesus ele transforma a nossa dúvida em fé. Olha que coisa linda. E último ponto,
Jesus nos chama a reconhecê-lo como Senhor e Deus. E aí a pergunta que fica no final da mensagem: a gente conhece a ressurreição, muito legal, todo mundo conhece a Páscoa, celebramos aqui domingo passado a Páscoa, mas nós tivemos já encontro com o Cristo ressuscitado? E aí? Experiências com um Cristo ressuscitado? Que fique esse desafio para nós, irmãos. Não é apenas dizermos que conhecemos, mas é de fato nos relacionarmos com Ele. Termos intimidade com o Pai, como pai para filho. Não é apenas algo que eu venho ao domingo, não é apenas algo que quando eu abro a Bíblia, mas é a todo momento na vida da gente, irmãos. E que fique essa mensagem no seu coração: da dúvida nasce a fé. Deus abençoe ricamente a sua vida. Você que está com a gente assistindo até agora pela live ou pela gravação do YouTube, já deixo aqui um convite para você vir nos fazer uma visita na rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista. Todos os domingos, 19 horas, horário de Brasília. Você é o nosso convidado e a nossa convidada especial.